Em todos os países do mundo, a busca pelo desenvolvimento é um elemento comum da história. Os governos tendem a querer controlar os seus recursos, expandir seus domínios e avançar sobre suas terras. Para isso, promovem planos de desenvolvimento que visam alcançar objetivos específicos. No Brasil, um desses projetos de desenvolvimento foi a construção da rodovia Transamazônica. A rodovia Transamazônica foi um ambicioso plano da época do regime militar, que visava assentar colonos na região da Amazônia, promovendo o desenvolvimento da região, ao mesmo tempo em que interligaria o Brasil de leste a oeste. Mas por que não houve êxito neste projeto? E quais os reais impactos desta obra para a região amazônica? E por que ainda hoje, 50 anos depois, ela ainda não foi completada? A rodovia Transamazônica, ou BR-230, foi construída durante a presidência de Emílio Garrastazu Médici. As obras começaram no ano de 1969 e seguiram até 1972, sendo frequentemente chamadas de faraônicas, devido à sua grandiosidade. A construção desta estrada ocorreu durante a ditadura militar. É a terceira rodovia brasileira em extensão com sua medida de 4.260 quilômetros. Ela liga as cidades de Cabedelo, na Paraíba, a Lábrea, no Amazonas. Ela é tão gigantesca que corta 7 estados do país, sendo eles Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas. A intenção de se construir a Transamazônica foi ligar a região norte por estradas com o restante do Brasil. A princípio, ela era uma estrada bem planejada, e que faria a interligação das regiões Norte e Nordeste, com os países Equador e Peru. Isso permitiria também um acesso rodoviário ao Pacífico. Nos planos governamentais, tudo parecia muito promissor, no entanto, a execução das obras eram extremamente problemáticas. Os construtores da longa estrada perdiam a comunicação com seus familiares, num isolamento que podia durar meses. As chegadas e partidas eram feitas em aviões pequenos que pousavam em pistas improvisadas. Calcula-se que por volta de 4.000 trabalhadores tenham sido enviados à região para trabalhar nesta estrada. Ela teria 8.000 quilômetros totalmente asfaltados na proposta original. Contudo, foi inaugurada em 27 de agosto de 1972 ainda inacabada. Diante das muitas dificuldades enfrentadas e da falta de recursos, o trajeto teve que ser diminuído para 4.977 quilômetros, até o município de Benjamin Constant. Mas, no entanto, as obras se interromperam na cidade de Lábrea, estado do Amazonas, o que totaliza apenas 4.260 quilômetros de estrada. A Transamazônica é considerada uma rodovia transversal, visto que corta o Brasil no sentido leste-oeste. Com sua extensão, é tida como a terceira mais longa rodovia brasileira.
Ela passa por importantes cidades paraenses, como Altamira, Marabá e Itaituba. Na Paraíba, ela liga João Pessoa, Campina Grande, Patos, Pombal, Souza e Cajazeiras. Todas essas cidades possuem um grande desenvolvimento econômico, além de permitirem uma grande circulação de mercadoria e de pessoas. No trajeto pelo estado da Paraíba, a estrada tem mais de 147 quilômetros de extensão asfaltados e duplicados. Neste trecho há uma excelente infraestrutura que contribui para o escoamento das riquezas produzidas na região. Mas grande parte do problema se encontra nos trechos em que a via ainda não está pavimentada, ficando intransitável na época das chuvas. Isso ocorre entre os meses de outubro e março. A estrada tinha acesso a áreas virgens e semivirgens da mata nativa, que na década de 70, se mostravam apropriadas para o desenvolvimento de atividades agropecuárias. Também junto aos objetivos, as estradas amazônicas podiam servir para interligar usinas hidrelétricas, facilitando assim o acesso de setores de infraestrutura. E essas foram algumas das justificativas usadas pelos técnicos do governo militar para criar tal projeto. Além do imenso custo com toda a construção, a abertura dessa via levou a grandes taxas de desmatamento que afetou bastante o ecossistema amazônico. Desde então, os níveis desse desmatamento são preocupantes. Por que a Transamazônica é considerada por muitos um fracasso? A proposta era mais do que uma rodovia em si. Ela também foi um ambicioso programa de desenvolvimento e de reassentamento econômico. Porém, para muitos, ela é considerada um grande fracasso, tendo em vista que nela houve um grande investimento, e boa parte do resultado esperado não foi alcançado. O governo militar parecia estar disposto a combater a miséria no Nordeste, sendo que para isso, a saída era promover a reforma agrária em algum nível. Então criou-se o Plano de Integração Nacional, dando prioridade à construção da Transamazônica. A intenção era instalar 500 mil de colonos ao longo da floresta amazônica. A ideia era que no decorrer da rodovia, se formariam vilas agrícolas construídas a cada 10 quilômetros. Cada família assentada receberia uma gleba de 100 hectares, além de um salário mínimo durante um determinado período de adaptação. Em contrapartida, teriam que transformar a floresta, trabalhando as terras recebidas, e estas se tornariam áreas produtivas para a agricultura. No entanto, o planejamento não foi aplicado para a preservação ambiental, e não foi levado em conta que a camada fértil do solo na região é pequena. Logo, com a falta dos nutrientes para o plantio, o solo se esgotou com rapidez. Além disso, sem a cobertura natural da floresta, a erosão avançou e tornou a terra inútil. Somado a isto, os grandes trechos sem pavimentação isolavam populações ali instaladas por meses, dificultando muito as condições de vida dos moradores ao longo da estrada. Além de todas estas questões, a Transamazônica adquiriu um saldo muito negativo, visto que abriu caminho para muitas mortes de vários povos indígenas que viviam nas regiões de mata dentro do trajeto da via. Mesmo hoje, uma grande parte da rodovia ainda não é asfaltada, o que faz com que muitos locais permaneçam intransitáveis no período das chuvas. Apesar de todas essas dificuldades e questões complicadas que envolvem a rodovia Transamazônica, muitas cidades e povoados se desenvolveram ao longo do seu percurso. Pessoas de diversas regiões do Brasil migraram para estas regiões mais afastadas. Com todas estas dificuldades, elas seguem seu caminho por uma estrada que parece não ter fim.